Salve, meu querido, minha querida, tranquilo? Então, resolveu o exercício? Fez certinho lá o nosso exercício de casa? Prestou bem atenção? Se ficou com alguma dúvida ou não entendeu alguma coisa, se surgiu algum problema, agora é a hora de resolver, né? Agora é a hora de tirar suas dúvidas. Então, capriche, preste bem atenção na resolução. Se não entendeu, volte um passo, né, para que você possa realmente dar sequência ao estudo dos triângulos e entender bem essa parte bastante importante. Vamos lá? Então, meu querido, o que dizia lá no nosso primeiro problema? Ele falava o seguinte: num triângulo retângulo a hipotenusa mede 15. Então, vamos construir o nosso triângulo retângulo. Ele está aqui. A hipotenusa, a gente sabe que ela é oposta ao ângulo de 90 graus. Então, eu tenho aqui a hipotenusa valendo 15. O ângulo ABC, eu poderia escrever assim, né? ABC. Então, ele é reto, ele é um ângulo reto em C, mas o ângulo B está aqui. E ele está dizendo que o ângulo B mede 60 graus, né? O C vale 90 e o A valeria 30, que a soma, né, tem que dar 180. Aí ele diz o seguinte: a soma das medidas dos catetos vale. Nós temos dois catetos que são desconhecidos. Nós temos esse cateto aqui x, eu vou chamar de x, e eu tenho esse cateto que eu vou chamar de y, né? O que eu tenho para descobrir o x? Eu tenho a hipotenusa e o ângulo. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou trabalhar com o seno. O seno de 60 vai ser o cateto oposto, que é x, pela hipotenusa, que é 15. Lembre-se que seno é cateto oposto por hipotenusa. O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. É igual a x por 15. Ok? Muita atenção agora na hora de isolar o x. Eu tenho lá 2x é igual a 15 raiz de 3. Na verdade, o meu x é 15 raiz de 3 sobre 2. Tá aí. Então, meu x é 15 raiz de 3 sobre 2. Vamos revisar se está certinho? Vamos conferir? Seno de 60 é cateto oposto por hipotenusa. Seno de 60 raiz de 3 sobre 2 é x por 15. Então, meu x é 15 raiz de 3 sobre 2. Perfeito. Vamos descobrir o y. Eu sei que cosseno de 60 é cateto adjacente, que é o y, pela hipotenusa, que é 15. Cosseno de 60 é meio. Então, meio é igual a y por 15. Se eu isolar o y, eu vou chegar a esse valor aqui. Y é igual a 15 vezes meio, y é igual a 15 por 2. Tá aí. Ok? Então, 15 raiz de 3 por 2, 15 por 2. Agora ele quer saber a soma dos catetos. Então, somando x mais y, eu tenho lá 15 raiz de 3 por 2 mais 15 por 2. Então, o que ele resolveu? Ele resolveu, para responder, colocar o 15 sobre 2 em evidência. Então, eu tenho lá 15 por 2, que multiplica raiz de 3 mais 1. Então, eu coloquei o 15 por 2 em evidência e deixei ele aí multiplicando raiz de 3 mais 1. Né? Isso só para atender a resposta do problema. Né? Mas eu, quando cheguei aqui a essa soma, eu já teria lá o valor da soma. A gente só colocou em evidência porque nós temos termos em comum ali nos dois termos que estão sendo adicionados. Ok? Tranquilo esse exercício? Beleza? Espero que esse tenha acertado, talvez se bateu um pouquinho aí no final, na hora de somar. Vamos lá? Agora, olha que interessante. Esse problema ele dá uma dica importantíssima. Ele está dizendo que o seno do alfa é igual ao seno do beta. Qual é o único ângulo interno de um triângulo em que o seno pode ser igual ao cosseno? Né? 45 graus. É o único ângulo que eu tenho essa relação, né? Primeiro quadrante, seno e cosseno positivos, né? E a única relação seria 45 graus. Então, na verdade, eu tenho um triângulo, né? Mas esse triângulo, ele tem uma situação interessante. Porque, na verdade, ele tem dois ângulos iguais.
eu tenho aqui o triângulo. Esse triângulo aqui, ele tem uma característica bem interessante. Ele diz que a hipotenusa vale 4 centímetros, e aqui eu tenho o ângulo alfa e tenho o ângulo beta, e aqui eu tenho o ângulo de 90 graus. Significa que se alfa é igual a beta, né? Por que eu sei que alfa é igual a beta? Porque o seno de alfa, ele está dizendo ali, é igual ao seno de beta. Se o seno de alfa é igual ao seno de beta, né, se eles têm os senos iguais, só pode ser o mesmo ângulo. E dentro do primeiro quadrante, os únicos ângulos que poderiam ser é o 45. Né? Porque 30 ali e 60 não é, eu vou trabalhar com essa situação, 45 e 45, ok? Então aqui eu tenho 45 graus e aqui eu tenho 45 graus, ok? Então ele quer saber a área desse quadrado, aliás, desculpe, a área desse triângulo, né? É que na verdade ele é metade de um quadrado. Então vamos lá? Como é que fica? Primeiro, seno de 45, seno de 45 vai ser cateto oposto por hipotenusa, que é x por 4, ok? Veja que se eu fizer aqui seno de 45, vai ser cateto oposto, que é y, por hipotenusa. Então, se eu considerar aqui y, seno de 45 é cateto oposto por hipotenusa. Significa que seno de 45 é o cateto oposto, que é y, e a hipotenusa vale 4. Ok? Por isso que eu concluo que o quê? Que x é igual a y. Né? Então, basta eu calcular o x, que eu já estou calculando o y. Seno de 45, fica lá, raiz de 2 sobre 2. Né? Nós estamos partindo do pressuposto que 30, 45 e 60 a gente sabe de cor, seno, cosseno e tangente. Mas depende aí de cada avaliação, depende de como o professor está conduzindo aí a sua aula no dia a dia. Né? Ou ele dá esse valor no exercício, ou ele, né, pede para você saber lá a tabelinha de cor. Então, seno de 45 raiz de 2 sobre 2 é igual a x por 4. Então, na verdade, o meu x vai ser 4 raiz de 2 sobre 2, ou simplesmente 2 raiz de 2 centímetros, porque nós estamos trabalhando ali com uma unidade de medida da hipotenusa, 4 centímetros, então o nosso cateto também vale 4. Então, na verdade, o que nós chegamos à conclusão? Né? Primeiro, através dessa relação, nós chegamos à conclusão que se os senos são iguais, os catetos também o são. Né? Eu trabalhei com 45 como referencial aqui, né, de igualdade. Então, x sobre 4 e y sobre 4. Aí eu tenho lá 2 raiz de 2, que seria uma medida de um cateto. Então, esse cateto aqui é 2 raiz de 2 centímetros. Né? E eu sei que o y também é 2 raiz de 2. Eu vou apagar aqui para a gente poder enxergar melhor ali o que nós estamos fazendo. Então, aqui eu tenho o y, que também é 2 raiz de 2. Então, eu tenho os dois catetos iguais, 2 raiz de 2 centímetros. Paulo, como é que eu chamo esse triângulo? Esse é um triângulo retângulo isósceles. Né? Ele é retângulo, mas ele tem uma característica interessante, que são os dois catetos iguais. Agora, ele quer saber a área. A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Ok? Então, a base e a altura são iguais, fica 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 sobre 2. Aí olha que interessante, eu corto esse 2 com esse 2. Aí eu vou ficar assim, 2 raiz de 2 vezes a raiz de 2. Só que lembra uma coisa, raiz de 2 ao quadrado, o quadrado aqui vai ficar 2 vezes a raiz de 2 ao quadrado. A gente sabe que o quadrado simplifica com a raiz. Raiz de 2 é 2 elevado a meio, né? Vamos ver de onde veio. A raiz de 2 ao quadrado seria 2 elevado a meio e 2, né? Agora, o que eu faço com esse expoente aqui? Eu multiplico. Então, ficaria 2 elevado a 1. Então, na verdade, 2 vezes 2, né? Isso aqui é 2, vai dar uma área de 4 centímetros quadrados.
Então, essa nossa área ali, 4 centímetros quadrados, beleza? Vamos agora para o nosso último problema. Olha o que aconteceu com esse avião, né? Esse avião ele sairia de A para ir para B, ao norte. Ao norte 60 quilômetros. Aí aconteceu, o piloto se perdeu um pouco ali na orientação, talvez, né, por algum outro motivo aí, estava voando no visual, né? E aí ele foi para oeste, ele estava indo para oeste, quando ele percebeu que estava errado a rota, ele fez um desvio, ou seja, ele corrigiu em 120 graus a trajetória. E aí foi para norte. A pergunta é, quanto que esse avião andou, né, partindo de A para chegar em B? Na verdade, ele andou de A até C e corrigiu de C até B. Então, o que nós temos que calcular? Esse cateto e essa hipotenusa, né? Então, vamos dar uma olhada como é que ficou aí. Eu espero que você tenha resolvido. Eu vou apagar aqui. E assim, caso você não tenha conseguido fazer esse último, né, e agora a gente já fez 2 exercícios aí que levaram à mesma linha de raciocínio, para o vídeo, né, copia lá o exercício de novo, ou você já tem ele aí no seu bloco, no seu caderno, e tenta fazer de novo. É importante, acompanhe a aula fazendo. Assim a gente aprende mais e aprende mais rápido, né, ganha tempo. Então, como é que ficou aqui? Vamos analisar o nosso triângulo aqui em função do contexto que ele determinou, né? Então, nós temos lá um avião que saiu de A, era para ele ir até B, e era para ele percorrer somente em linha reta 60 quilômetros. Aí ele errou a trajetória, né? E quando ele chegou aqui, no que a gente chama de ponto C, a oeste de A, ele corrigiu em 120 graus o curso da viagem. E aí ele seguiu viagem já no caminho certo até B. Então, para nós descobrirmos o deslocamento total desse avião, nós vamos calcular esse deslocamento de A até C, então seria o segmento AC mais o segmento CB ou BC, né? Para a gente deixar na ordem aqui, vamos deixar o segmento na ordem do menor para o maior, mais o segmento BC, ok? Então o que eu tenho? Se esse ângulo é 120 graus, esse daqui é o seu suplementar, é o quanto falta para 180, então vale 60, né? Aí eu tenho, de 60 eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, eu vou usar tangente, né? Mas eu poderia também fazer o seguinte, eu preciso saber essa medida aqui, que eu vou chamar de y. Então, de 60, eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa. Então, eu poderia também fazer lá seno de 60. Seno de 60 é cateto oposto, que é 60, por hipotenusa, que é y. Volto a insistir, nós estamos partindo do pressuposto que você conhece o seno de 60. Você lembra que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. É igual a 60 por y. Aí eu vou multiplicar ali y raiz de 3 é igual a 2 vezes 60. Então, y raiz de 3 igual a 120. Se eu isolar o y, vai dar 120 por raiz de 3. Eu não posso dividir por uma raiz, a raiz é um irracional ali, eu tenho que racionalizar. Então, eu uso um artifício de cálculo que eu multiplico e divido pela raiz, né? Aí ficaria 120 raiz de 3, eu vou fazer aqui do lado, 120 raiz de 3 por 3, né? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3, nós vimos no problema anterior, por que eu posso cortar a raiz quando eu levo ela ao quadrado, aí daria 3. Na verdade, vai dar 40 raiz de 3 quilômetros. Então, essa é a distância que corresponde à hipotenusa. É o quanto ele percorreu quando ele corrigiu a rota, né? Veja que ele andou mais do que deveria, né? Aqui eu tenho lá 40 raiz de 3 quilômetros, ok? Agora o que eu tenho? Agora eu tenho o cateto adjacente e já tenho a hipotenusa. Então o que eu vou usar com cateto adjacente e hipotenusa? Eu vou usar o cosseno de 60. Então,
substituindo aqui, eu vou apagar aqui, né, para a gente ter um espaço. Se você não conseguiu copiar, para o vídeo, volta e copia. E agora eu vou trabalhar com cosseno de 60. Então eu tenho lá cosseno de 60 é cateto adjacente, que é x, e a minha hipotenusa é 40 raiz de 3. Cosseno de 60 é meio, né? Partindo do pressuposto também que você sabe de cor. Então, meio é igual a x por 40 raiz de 3, aí vai ficar lá 2x, né? Produto dos meios igual a produto dos extremos, é igual a 40 raiz de 3, o meu x vai dar 20 raiz de 3, né? Dividindo 40 por 2, quilômetros. Então, esse trecho aqui é 20 raiz de 3 quilômetros. Então, na verdade, ele andou de forma errada 20 raiz de 3 quilômetros e depois corrigiu andando 40. Então, eu tenho lá o trecho AC é 20 raiz de 3 e o trecho BC 40 raiz de 3. E eu vou chegar a um trecho final de 60 raiz de 3 quilômetros, que é quanto ele deve andar ao todo, 60 raiz de 3. Ok, querido? Então fizemos 3 problemas muito importantes, de uma importância enorme durante a aplicação, para a aplicação, né, dos conhecimentos básicos aí de trigonometria do triângulo retângulo. É um ponto muito importante que você, conhecendo, vai te dar uma base maior para trabalhar com outras relações trigonométricas que também surgem aí, adição de arcos, né, e assim por diante. Beleza? Um bom estudo para você, até um próximo encontro, capricha e você tenho certeza que você vai aprender e vai aprender o mais rápido que você imagina, tá bom? A gente está aqui longe, mas a gente está muito perto de você e cuidando de você para que você possa ter um estudo com maior qualidade e com maior rapidez de aprendizagem, beleza? Um abraço para você, até o nosso próximo encontro.